Princípios bíblicos de finanças pessoais. Um caminho de sabedoria e fidelidade. A Bíblia, embora escrita há milhares de anos, contém princípios atemporais que orientam não apenas a vida espiritual, mas também áreas práticas do cotidiano, incluindo as finanças pessoais. Em um mundo cada vez mais dominado pelo consumismo, pelo crédito fácil e pela pressão para adquirir bens materiais, os ensinamentos bíblicos sobre administração financeira são um verdadeiro guia de equilíbrio, prudência e fé. Mais do que fórmulas para enriquecer, a palavra de Deus apresenta um estilo de vida que coloca o dinheiro em sua devida posição, como um recurso que deve servir a propósitos maiores e não dominar o coração humano. Neste texto, vamos explorar os principais princípios bíblicos de finanças pessoais, analisar passagens-chave das Escrituras e refletir sobre como aplicá-los nos dias atuais. 1. Reconhecer que Deus é o dono de tudo. O primeiro princípio fundamental é entender que tudo o que temos pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos ou administradores dos recursos que Ele nos confiou. O salmista declara: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo 24:1. Essa visão muda completamente a forma como enxergamos o dinheiro e os bens. Se o que temos não é nosso, mas de Deus, então devemos gerir esses recursos com responsabilidade, gratidão e propósito. Isso nos afasta da arrogância e do apego excessivo, lembrando-nos de que somos apenas cuidadores temporários. Aplicação prática. Antes de gastar ou investir, pergunte-se: estou usando este recurso de forma que honre a Deus? Desenvolva uma postura de gratidão e não de posse absoluta. 2. Trabalhar com diligência. A Bíblia valoriza o trabalho como meio legítimo de sustento e dignidade. O apóstolo Paulo foi direto ao afirmar: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 2 Tessalonicenses 3:10. O trabalho não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade de desenvolver talentos e servir à sociedade. Em Provérbios, encontramos inúmeras advertências contra a preguiça e ociosidade, e promessas para os que trabalham com dedicação. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10:4. Aplicação prática. Invista em capacitação e desenvolvimento profissional. Veja seu trabalho como um chamado de Deus, e não apenas como meio de ganhar dinheiro. Busque excelência no que faz, pois o trabalho é também uma forma de adoração. 3. Planejamento e orçamento. A sabedoria bíblica valoriza o planejamento financeiro. Jesus, ao ensinar sobre o discipulado, usou um exemplo ligado a custos. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14:28. Esse princípio revela a importância de planejar antes de assumir compromissos. Muitos se afundam em dívidas porque não calculam os custos reais de suas escolhas. O orçamento pessoal ou familiar é uma ferramenta prática para aplicar esse princípio. Registrar entradas, saídas e definir prioridades. Aplicação prática. Monte um orçamento mensal simples. Separe despesas fixas, variáveis e reservas. Avalie se seus gastos refletem seus valores espirituais. 4. Viver com contentamento. Um dos maiores problemas financeiros da atualidade é a busca incessante por status e bens, que leva ao endividamento e à insatisfação constante. A Bíblia nos convida ao contentamento. Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6:8. E também alerta contra a idolatria do dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. O contentamento não significa falta de ambição saudável, mas reconhecer que nossa identidade e felicidade não dependem do que possuímos. Aplicação prática.
Evite comparações com o padrão de vida de outras pessoas. Estabeleça metas financeiras realistas. Valorize mais experiências e relacionamentos do que bens materiais. 5. Fugir das dívidas. A dívida é um fardo que escraviza. A Bíblia é clara ao afirmar: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Embora em alguns casos possa ser inevitável, como no financiamento de uma casa ou investimento produtivo, a dívida deve ser tratada com extrema cautela. O consumo descontrolado através de crédito fácil tem destruído famílias inteiras. Aplicação prática. Use cartão de crédito com sabedoria, pagando sempre o valor total da fatura. Evite empréstimos para consumo. Se já tem dívidas, monte um plano de quitação progressiva. 6. Poupança e prevenção. Guardar parte do que se ganha é um princípio bíblico de sabedoria. José, no Egito, foi orientado por Deus a armazenar mantimentos durante os anos de fartura, prevendo os anos de fome. Gênesis 41. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Economizar não é sinal de falta de fé, mas de prudência. A poupança prepara para imprevistos, evita dívidas e possibilita generosidade futura. Aplicação prática. Estabeleça como meta guardar pelo menos 10% da renda mensal. Crie um fundo de emergência para imprevistos. Pense no futuro. Aposentadoria, educação dos filhos e investimentos saudáveis. 7. Generosidade e dízimos. O princípio da generosidade é central na administração bíblica do dinheiro. A prática do dízimo, no Antigo Testamento, era uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre os recursos. No Novo Testamento, a ênfase recai na liberalidade do coração. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. A generosidade quebra o poder do egoísmo e nos lembra de que somos abençoados para abençoar. Aplicação prática. Defina um percentual de sua renda para contribuir regularmente com a obra de Deus. Pratique a generosidade também fora da igreja. Ajude necessitados, projetos sociais e pessoas em dificuldades. Lembre-se de que dar é um ato de fé e gratidão. 8. Honestidade nas finanças. A Bíblia condena o lucro desonesto, o suborno, a fraude e qualquer forma de injustiça financeira. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Provérbios 11, 1. Negócios e empregos devem ser conduzidos com ética e transparência. A integridade financeira é parte do testemunho cristão diante do mundo. Aplicação prática. Evite sonegação de impostos. Seja justo em contratos, vendas e negociações. Tenha clareza nos compromissos assumidos. 9. Buscar conselhos sábios. Outro princípio é não agir isoladamente em decisões financeiras importantes. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito. Provérbios 15, 22. Buscar conselhos de pessoas experientes, mentores ou até especialistas, pode evitar erros graves. Além disso, a oração e a direção de Deus devem ser sempre parte do processo de decisão. Aplicação prática. Antes de grandes investimentos, busque conselhos confiáveis. Ore pedindo discernimento em cada escolha financeira. Estude e se eduque sobre finanças para tomar decisões mais conscientes. 10. Usar os recursos para o reino de Deus. Por fim, o maior princípio é entender que nossos recursos não existem apenas para nosso conforto, mas para servir a propósitos eternos. Jesus nos chama a acumular tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. Mateus 6, 19 e 20. Nossas finanças podem ser instrumentos poderosos de impacto eterno quando usadas para missões, evangelismo
Ajuda aos pobres e fortalecimento da igreja. Aplicação prática. Pergunte-se: de que forma meu dinheiro pode gerar frutos espirituais? Apoie missionários e projetos que promovam o reino. Viva com uma mentalidade de eternidade, e não apenas de curto prazo. Conclusão. Os princípios bíblicos de finanças pessoais não se limitam a técnicas de gestão, mas revelam uma filosofia de vida baseada em mordomia, responsabilidade, contentamento e generosidade. Eles nos lembram de que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ao aplicar esses ensinamentos, não apenas evitamos armadilhas como dívidas e consumismo, mas também cultivamos uma vida de paz, equilíbrio e propósito. A verdadeira prosperidade, segundo a Bíblia, não está em acumular riquezas passageiras, mas em viver de forma fiel a Deus, usando os recursos que Ele nos confia para honrá-lo e abençoar o próximo. Assim, o cristão é chamado a ser um administrador fiel, que trabalha com diligência, planeja com sabedoria, vive com contentamento, poupa com prudência, dá com generosidade e usa os recursos para glorificar a Deus. Essa é a essência da mordomia financeira bíblica, um caminho que conduz não apenas à estabilidade material, mas sobretudo a uma vida abundante diante do Senhor.